Olá, bom dia. Eu sou Elisângela Tarrasso, analista de inovação da Ampay. E gostaria de dar as boas-vindas aos que estão nos assistindo e os palestrantes, e agradecer a participação de todos vocês. A Ampay, para quem não conhece, é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e é a única associação multissetorial e independente do ecossistema de inovação brasileiro. E a nossa missão, entre outras coisas, é viabilizar ambientes de colaboração e cooperação entre esse ecossistema e os nossos associados. Para isso, nós temos algumas iniciativas, como, por exemplo, esse evento que a gente está realizando hoje, nossos webinars. Também temos o Papo do CEO, que traz um presidente de empresa a cada 15 dias. Temos também os nossos 5 comitês temáticos: Gestão da Inovação, o Comitê de Fomento, Comitê de Propriedade Intelectual, Comitê ICT Empresas e Comitê de Indústria e Startup, além da nossa conferência Ampay, que é realizada anualmente. A Ampay também tem um braço de educação, com cursos de curta duração, cursos em company, e também a nossa certificação, o Innovation Architect. Isso, além dos nossos pilares de articulação institucional junto ao governo e demais parceiros, bem como uma base de conteúdos gratuitos disponíveis em nosso site. São 36 anos de história, difícil resumir aqui em tão pouco tempo. Então, eu já deixo o convite para todos a acessarem o nosso site, a nos seguir nas redes sociais, participarem dos nossos webinars e demais ações, e nos sites e nos endereços que nós vamos disponibilizar aqui através do nosso chat do YouTube. O nosso evento de hoje, o Inovar na ISO 56002, traz como inovar um framework e a proposição de apresentar e discutir os princípios da norma voltada à gestão da inovação, os desafios e os benefícios da sua implementação. A nossa dinâmica, vocês, por favor, se identifiquem aí no nosso chat. A gente quer saber quem está com a gente quer saber quem vocês são, e a gente quer conversar com vocês. Todas as perguntas serão feitas na segunda parte do nosso evento, também através aqui do chat. Para a nossa moderação do nosso evento, eu convido o Alexandre Pietro. Alexandre Pierro é engenheiro mecânico, bacharel em física nuclear aplicada pela USP, com pós-MBA em inovação e master em quarta revolução industrial e emerging technologies. Passou por empresas nacionais e multinacionais, sendo responsável por áreas de improvement, projetos e de gestão. É certificado na metodologia Six Sigma, Black Belt, PMBOK e Scrum Master. É especialista e auditor líder em sistemas de gestão de normas ISO. É também membro de grupos de estudos da BNT, incluindo riscos, qualidade, ambiental, compliance, saúde ocupacional e inovação. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Convido também o Fabrício Saad. O Fabrício Saad é estatístico com pós em marketing, MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, pós-MBA em gestão da inovação pela Kellogg School e em economia criativa pela COA. Tem mestrado acadêmico em gestão internacional pela SPM. O Fabrício possui 18 anos de experiência como executivo de marketing e inovação, tendo atuado como CMO no Brasil e no exterior, em empresas como o Grupo Accor, Abril, Carvajal, McCann e Mastercard, cargo que ocupa atualmente no grupo italiano Mazzaferro. É professor da Casa do Saber e da SPM, onde também atua como coordenador acadêmico do MBA de Marketing e Comunicação Digital. É articulista para canais do meio e membro de comitês executivos IAB e ABA para o tema. De origem espanhola, Fabrício tem proficiência em 4 línguas, português, francês, inglês e italiano. Fabrício e Alexandre, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E, Alexandre, fica com você, por favor. Primeiro, eu queria dar um bom dia para você, Fabrício, bom dia, Elisângela, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. A ideia é compartilhar um pouquinho com vocês esse novo modelo, esse novo framework sobre inovação. Ele já foi implementado em muitas empresas, já está trazendo muitos resultados para a empresa, e é uma maneira muito interessante das empresas poderem cortar um pouco o caminho e conseguir se adaptar para a inovação. E a inovação cada vez mais está sendo acelerada. E por conta da pandemia, tudo que a gente acreditava que ia demorar 2, 3 anos está acontecendo de uma maneira muito rápida. Vide a maneira de nosso trabalho. O nosso trabalho antigamente, quando a gente falava de home office, a gente imaginava que isso era uma coisa distante, que só alguns tipos de empresas poderiam fazer, e agora a gente vê que isso é possível e
que está ao alcance de qualquer um. Então, para isso, eu vou compartilhar para vocês uma sessão e para onde a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre o tema, que é esse tema tão novo que está aí sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu acho que antes de a gente começar a iniciar a falar sobre o framework, é muito interessante a gente deixar todo mundo na mesma página e explicar quem é a ISO. Hoje, quando a gente fala de metodologias ISO, nós falamos de normas de gestão do sistema ISO, tem pessoas que realmente entendem a importância dela e tem pessoas que entendem que ela pode burocratizar a empresa. E o meu grande desafio no webinar de hoje é justamente mostrar para vocês que uma norma pode ser implementada sem nenhum tipo de burocracia e pode ser uma coisa extremamente ágil e veloz, como a inovação pede que nós façamos nos dias de hoje. Só que para começar a deixar todo mundo no mesmo contexto, que talvez nem todo mundo conheça a ISO, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e lembrar como é que estava a Europa em 1945. Em 1945, se a gente for lembrar, a Alemanha, a Inglaterra, a França e a maioria dos países da Europa estavam totalmente devastados pela guerra. Não existiam fábricas, não existiam empregos, as pessoas com muita fome. E quando você vai para o outro lado do Pacífico, principalmente na região do Império Japonês, o antigo Império Japonês, tinham duas bombas nucleares que não, por acaso, caíram em dois grandes centros fabris, um centro militar e o outro centro naval. Então, o que isso mostrava? Que no final da Segunda Guerra Mundial, não tinha muitos empregos no mundo. As pessoas estavam passando fome, as indústrias totalmente devastadas, e isso fez com que, quando acabasse a guerra, os países vencedores entendessem que tinham que fazer dois grandes viés. Para evitar ter novas guerras, novos conflitos, como houve na Primeira Guerra Mundial, eles fundaram uma organização chamada ONU, em Genebra. E essa organização, a ideia era para ser um palco de diplomacia, um palco diplomático, político, onde qualquer questão, qualquer divergência pudesse ser discutido, levado à mesa e ser discutido isso antes de virar uma guerra, como aconteceu da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Muitas das questões, se tivessem sido discutidas na Primeira Guerra Mundial na ONU, possivelmente não culminaria na Segunda Guerra Mundial. Mas poucas pessoas sabem que nesse mesmo contexto nasceu uma outra organização, inclusive no mesmo bairro, em Genebra, onde fica a ONU. Essa organização é chamada ISO, que é a Organização Internacional de Padronização. Inclusive, o Brasil foi um dos participantes, um dos países membros que fundou a ISO. E qual era a ideia da ISO? A ideia era que se as empresas não tivessem muito bem estruturadas, se não tivesse emprego para as pessoas da Europa e para a Ásia, se as empresas não tivessem dinheiro disponível para as populações, possivelmente isso ia causar novas guerras. Então eles entenderam que além de ter um viés político, ter um órgão que discutisse isso em termos de burocracia, em termos de diplomacia, eu também teria que ter um viés para reestruturar as empresas. Então, aí é o primeiro grande adendo que eu faço. A ISO nasce com foco, com o DNA de reestruturar as empresas, garantir que as empresas tenham cada vez uma melhor gestão e, com isso, possa gerar mais rendimentos, gerar mais dividendos, gerar mais lucro para o seu país. E hoje a ISO ela está presente em mais de 164 países. E no caso da América, ela está presente em todos os países da América, com exceção da Venezuela. E vocês podem ver que a ISO ela é composta de várias origens diferentes. Então, tem países como a China, países como a Austrália, países como a Rússia, Estados Unidos, Europa como um todo, América Latina. Então, isso mostra que a ISO está presente em diferentes culturas, em diferentes países. E hoje ela possui mais de 300 grupos de estudos. E esses grupos de estudo estudam os mais diversos temas, como, por exemplo, blockchain. Tem um grupo na ISO que estuda únicas coisas de blockchain, outro que estuda IoT, outro que estuda qualidade e outro que estuda inovação. Então, tem grupos que se preocupam com qualquer tipo de mudança que possa impactar as empresas. E quando a gente pensa na timeline, só para deixar mais ou menos todo mundo na mesma página quanto à timeline da ISO, a primeira norma da ISO foi publicada em 53, e até hoje essa norma é válida. Em 53, no começo de 75, a ISO começou a entender que os grandes padrões que ela possuía não estavam sendo suficientes para conseguir reestruturar as empresas, porque cada país tinha um padrão um pouco diferente, cada país falava uma linguagem um pouco diferente.
E o que a ISO entendeu? Falou, olha, está começando um movimento que depois a gente conheceu como globalização, que as pessoas, os países têm que começar a falar a mesma língua. Então, ela começou a deixar de fazer normas de foco operacional, ou seja, foco apenas exclusivo de melhorar setup de máquina, de melhorar, por exemplo, uma gestão de performance da empresa, para começar a falar em focos estratégicos. Foi aí que saiu a primeira norma de negócios, que eu, Alexandre, entendo que a tradução para o português foi uma maneira equivocada. No meu entendimento, a norma não deveria ser chamada sistema de gestão de qualidade, por exemplo, ou sistema de gestão de inovação, mas sim sistema de negócios, porque ela pega a qualidade, que é essa primeira norma que foi lançada, e vê o que a qualidade pode ajudar nos negócios. Nós tivemos em 94 uma norma também que foi lançada, inclusive poucas pessoas sabem que essa norma foi lançada no Brasil, na ECO 92. ECO 92 nós tínhamos dois grandes objetivos nessa plenária. Um era construir um protocolo de não poluição, que depois foi ratificado em 97 em Kyoto, e outro, criar um modelo de gestão para empresas sustentáveis, que depois foi conhecido como Sistema de Gestão da Qualidade Ambiental, ou a famosa norma ISO 14001. E no ano 2000, com o advindo da internet, com acesso à internet, todo mundo entendeu-se que eu precisava falar de qualidades, não só de qualidade de maneira muito ampla, mas eu poderia falar de qualidade do setor petroquímico, poderia falar de qualidade, por exemplo, do setor de medical devices, de correlatos. Então, ela começou a ter uma inúmeras publicações e começou a abrir um pouco mais o leque dessas normas. E, recentemente, em 2019, foi publicada a mais recente norma da família ISO, que é a norma de sistema de gestão da inovação, com a qual nós vamos falar bastante. Então, desde praticamente do advindo da globalização, dos primeiros passos da globalização, a ISO entendeu que as normas delas têm que ser voltadas para a questão estratégica da empresa. Caso contrário, a empresa não sobreviverá. Então, se a norma é uma norma de gestão estratégica, entendemos que deve ter uma correlação entre certificações ISO e o PIB do país. Quando a gente pega a China, olha como é interessante a correlação do PIB, do crescimento da China versus implementações de normas ISO. Mas eu vou falar, poxa, e a China? Vamos dar outros exemplos? A Itália, por exemplo, vocês podem ver que a partir de 2010 ela teve uma estabilidade de implementação de sistema ISO. Isso mostrou que o PIB dela também seguiu uma correlação, então ele ficou muito parecido. Quando a gente pega no mundo, a gente vê que também existe uma correlação, e isso também Brasil, onde a gente pode ver que no Brasil, eu aumento o meu número de certificação ISO, meu PIB aumenta. Eu tenho um decréscimo da minha certificação, consequentemente, na sequência, existe um decréscimo do meu PIB. E por que isso? Quando a gente analisa, faz todo sentido. Se a certificação ISO, a certificação de negócios da ISO, serve para ajudar a gestão das empresas, quanto melhor a gestão da minha empresa, melhor vai ser os recursos que ela vai capitalizar. Menos desperdício ela vai ter. Então, com isso, ela vai conseguir produzir produtos com melhor qualidade, com maior rentabilidade, e isso trazendo mais dinheiro para a empresa e, consequentemente, mais dinheiro para o país. Então, faz total sentido que exista uma correlação. Eu não falo que é uma relação, mas é uma correlação, porque vocês conseguem ver que quanto melhor os produtos, quanto mais melhor a gestão da minha empresa, melhor também o impacto que tem isso no PIB. No caso do Brasil, a gente sabe que praticamente 60% do nosso PIB vem das indústrias. Então, quanto mais robusta for a indústria, maior vai ser o impacto disso no PIB. Então, a gente entendeu um pouquinho do contexto da ISO, a gente sabe qual é a função dela e de onde ela veio e o que ela deseja fazer com as empresas, vamos entrar um pouquinho mais nesse framework. Opa! Só um minutinho, por gentileza. Desculpa, houve um pequeno susto aqui desse lado aqui. A ISO, o grupo de ISO de inovação, ele foi estruturado, todos os países participaram, mas foi verificado que 63 países tinham modelos de gestão que eram muito compatíveis com o que estava falando no mundo em termos de inovação. Então, a ISO foi lá, pegou esses 63 modelos e começou a estruturar uma norma. Então, vocês podem ver que tem modelos, por exemplo, do Brasil, eu tenho modelos americanos, modelos mexicanos, modelos chineses, indianos, da Rússia, da própria África do Sul. Então, quando a gente fala em inovação, quando a gente pensa em inovação, a diversidade é muito importante. Então, quando a gente pensa que uma norma começou a ser costurada com uma diversidade cultural muito grande, isso mostra o grande potencial que um framework desse pode ter.
E qual foi o histórico da ISO? A ISO ela começou os seus estudos de inovação em 2008. E quando a gente volta para trás e pensa em 2008, primeiras coisas que nós pensamos? Que é a primeira coisa que nós lembramos? Que em 2008 foi um ano de crise, um ano da crise bancária americana, o qual acabou se promulgando para o mundo inteiro. Porém, houve dois grandes pontos de inflexão muito positivos em 2008 que as pessoas quase não se recordam. O primeiro deles foi o advindo de uma plataforma conhecida hoje como smartphone, lançada em finalzinho de 2007, onde a ISO, o grupo de estudo da ISO falou, poxa, lançou-se uma plataforma nova, um aparelho novo, e esse aparelho não é só um telefone. Ele também não acessa só e-mail, mas ele também só não manda SMS, ele é tudo isso e muito mais. Ou seja, a ISO entendeu desde o início do lançamento do primeiro smartphone, exatamente o iPhone 1, que aquilo era uma plataforma de negócios e aquilo poderia fazer negócios na palma da minha mão. Então, isso mudaria a forma de fazer negócios, mudaria a forma da relação das empresas. E outro ponto também que apareceu exatamente nesse mesmo ano é uma nova rede chamada blockchain, que foi a primeira aplicação, foi o Bitcoin, onde eu faria pagamentos de dividendos, pagamento entre as empresas, peer-to-peer, ponto a ponto, sem ter um intermediário no meio. Então, o que é isso? Entendeu? Poxa, apareceu uma plataforma nova de negócios, que eu posso fazer negócio de qualquer hora, qualquer dia, isso agiliza meus processos e a maneira diferente de pagar. Meus clientes, pagar meus fornecedores sem ter o advindo do intermediário, por exemplo, dos bancos. Então, isso muda a forma de fazer negócios. E se muda a forma de fazer negócios, nós temos que estudar isso e ver se isso pode impactar ou não as empresas. Foi aí que em 2013 foi criado um grupo um comitê de estudos da norma, com o intuito de pegar todos esses modelos da ISO e ver desses 164 países quais são os melhores modelos de inovação e começar a costurar uma norma. Em 2015 foi feita a costura, começou a se fazer os primeiros rascunhos. Em 2017 foi feito o último rascunho final. Em 2018 a norma foi para a votação mundial. E em 2019, exatamente dia 15 de julho de 2019, a norma foi publicada na Suíça, na língua inglesa e francesa. E como a ideia da ISO é padronizar, mas padronizar no sentido de todo mundo falar a mesma linguagem, ela tem essa definição. Essa definição não é nem melhor nem pior que qualquer outra definição de inovação, mas é a definição que ela entende que é necessária para conseguir garantir robustez do meu negócio. E qual é a definição que ela fala de inovação? Que a inovação pode ser um produto, serviço, processo, modelo, método ou a combinação de qualquer uma delas. O conceito de inovação é caracterizado por novidade e valor. Isso significa que ideias e invenções sem a manifestação de valor não são inovações. Então, o que ela quer dizer com isso? A minha inovação tem que trazer uma rentabilidade para a empresa, de uma maneira direta ou indireta, ou emitindo nota fiscal, ou melhorando o valor da marca da minha empresa. Caso contrário, não tem nenhum problema de fazer outro tipo de inovação, mas a ISO entende que se você quer fazer uma inovação que não traga nenhum valor para a sua empresa, é melhor, é mais saudável para a empresa gastar todos esses recursos em outras metodologias, em outras formas de reestruturar a sua empresa, não num framework como esse. E a norma, ela é apoiada, como tudo na vida que é construído sobre pilares, a norma é construída também sobre 8 grandes pilares, que começou a ser, quando a ISO fez os estudos dos países que tinham os grandes modelos de inovação, entendeu que esses 8 pilares eram padrões que todo mundo que tinha esses 8 pilares conseguiriam fazer inovação de maneira orgânica na empresa. E os pilares são abordagem para o processo, ou seja, se eu não tenho um processo, como é que eu garanto que uma post-it vai sair da parede? Então, tem que ter um processo, porém não significa que o processo tem que ser um processo burocrático. Ele pode ser extremamente ágil, vide as metodologias ágeis que nós temos hoje. Realização de valor, ou seja, tem que trazer valor para a empresa. Caso contrário, vou pegar esse recurso e gastá-lo de outra forma. Os líderes têm que entender inovação. Os líderes nada mais são, principalmente os líderes táticos da empresa, são aqueles que vão fazer um engajamento. Se eles não conhecem inovação, como eles podem engajar a inovação se eles não conhecem esse assunto? Direção estratégica, saber os indicadores, como é que eu vou medir, o que eu pretendo com inovação? Eu pretendo criar um produto novo, um serviço novo, ou criar um ambiente novo para o meu ecossistema? Então, a direção estratégica vai me dar o norte da bússola para saber onde eu quero chegar. Resiliência, exatamente entender e olhar qual é o DNA da minha empresa. A gente pode dar o maior exemplo hoje com a relação da pandemia. Quantas empresas olharam para dentro de si e viram que tinham condições de fazer outros produtos, outros serviços e atender outros mercados. E a resiliência é justamente isso, você saber qual é o seu DNA. Gestão de incertezas, que é ver justamente as ameaças e oportunidades do seu negócio.
Nem todos os negócios possuem riscos. Muitos riscos podem gerar grandes oportunidades. E a ideia é justamente olhar o meu risco de uma forma que talvez possa me dar um insight para criar um novo negócio. Gestão de insights, que é meu funil de ideias, que é algo que eu acho que acredito que todo mundo deve conhecer, de uma forma ou de outra, mas não foge muito da ideia, que eu tenha a minha ideação e consiga fazer o desenvolvimento do produto e fazer o lançamento dele. E, por último, a cultura de colaboração. É a inovação, diferente de outras metodologias, se eu não tenho colaboração entre as partes, infelizmente eu não consigo ir muito longe com a inovação. Então, a gente precisa dessa cultura. E, em cima disso, eu tenho justamente o meu framework, onde eu tenho no centro do meu framework justamente o meu funil de inovações. Que eu acredito que muitos de vocês devam ter visto de uma maneira ou de outra, mas eu chamo a atenção para a questão do funil ser um funil iterativo, então eu posso ir e voltar para cada caixinha quantas vezes eu achar necessário, e principalmente uma caixinha chamada validação. Essa caixinha de validação, eu tenho que validar a hipótese, a minha ideia, antes de ir para o projeto. O que acontece hoje? Tem muitas empresas que têm a ideia e já vão direto para o projeto, e no meio do projeto falam, poxa, eu não tenho budget para isso. Poxa, o mercado não quer isso. Poxa, eu não tenho tecnologia para fazer isso. Então, a validação tem que ser feita antes. Porque assim eu minimizo o meu gasto de recursos. Se eu ver que a minha ideia não deu errado, eu vou errar rápido para mitigar e acertar rápido. Não vou descobrir isso ao longo do projeto, depois a gente ter gastado muito dinheiro, né? Em cima disso, eu tenho o contexto da minha organização, que eu tenho que entender quais são as ameaças, quais são as tendências do meu mercado, o que pode mudar no meu mercado, o que minha empresa quer. Então, eu tenho que fazer toda essa análise de contexto. A parte da liderança, que é ele que vai fazer, principalmente, a trazer o que a liderança quer, o que os empresários querem da empresa, e trazer isso para, digamos assim, para o show de fábrica. Então, a liderança é essencial para criar esse engajamento. E ela não consegue fazer engajamento se ela não conhecer inovação. Eu tenho toda a parte de meu suporte, onde eu falo das questões de propriedade intelectual, onde eu faço meus procedimentos, onde eu tenho meus indicadores, as minhas métricas, e aqui a gente pode ter inúmeras métricas, inclusive usar tecnologias como o Power BI para ter dashboards online para saber o que está dando certo e o que não está dando certo. E, por último, uma melhoria contínua. E para dar um exemplo, talvez, da maneira mais didática possível, eu gostaria que vocês recordassem ano de 2002, 2003. A Apple, uma empresa que fazia software e hardware, principalmente focado no Macintosh, lançou um aparelhinho pequenininho chamado iPod. Esse iPod, ele ele vendia a ideia de eu poder ouvir 1000 músicas dentro do meu bolso. Muito bem, eles lançaram o iPod, a ideia foi muito boa, só que para poder botar as 1000 músicas dentro do bolso, eles tiveram que lançar uma plataforma chamada iTunes, que era uma plataforma de nada mais do que comercialização de música. Então, quando eles fizeram isso, o contexto da organização da Apple mudou. Ela não foi só uma empresa de hardware e software, mas sim uma empresa também de música. Então, a ISO entende que toda vez que eu lançar uma inovação, principalmente uma inovação disruptiva, eu tenho que voltar para o meu contexto e ver se o meu mercado é o mesmo. Será que, de repente, eu não lancei uma inovação que pode me dar uma nova oportunidade de trabalhar isso num outro mercado? E se não olhar isso, eu vou perder a oportunidade. Perdendo a oportunidade, eu vou perder o meu valor, o famoso realização de valor, que eu não posso nunca deixar de ter isso em mente. E quando nós falamos de sistema de gestão de inovação da ISO, eu não estou falando de uma única norma, eu estou falando de várias normas. Entre elas, eu tenho a norma que costura tudo, que é a norma de sistema de gestão, a 56.002, mas eu tenho norma de vocabulários, normas de ferramentas e métodos, normas de propriedade intelectual, normas de gestão de ideias, ferramentas, e até um guia também para gerar inovação. Então, quando a gente fala de uma implementação dessa, a 56.002 é que vai amarrar tudo isso. Mas para cada empresa, eu vou trazer questões que são importantes e que não são importantes, perante toda essa família toda de normas. E para exemplificar um pouquinho melhor para vocês esse framework, eu queria convidar vocês para discutir um pouco esse caso, é o caso da Theranos. Eu vou depois compartilhar isso com a Elizabeth, essa apresentação para caminhar para vocês. Então tem um link aqui do YouTube desse documentário que foi feito o ano passado pela HBO, que chama-se A Procura do Sangue no Vale do Silício. E o que a Theranos era? Ela foi uma empresa fundada pela Elizabeth Holmes. Muitos consideraram que era o novo Steve Jobs do Vale do Silício, muitos consideraram que ela seria o novo Einstein da inovação, e a empresa dela, muito rapidamente, começou a ter um valuation de 9 bilhões de dólares. Então, vocês podem ver que ela ficou comparada, teve a mesma ordem de grandeza de valuation, como empresas como Uber e Airbnb. O que ela se propunha fazer essa empresa? Ela tinha um equipamento
que era o Edson, que era um equipamento que se propunha fazer um exame de sangue com uma única gota, através de nanotecnologia. Eu poderia fazer exames, mais de 200 exames extremamente complexos, desde, por exemplo, verificar como é que está a minha glicose, como é que está o meu colesterol, até exames, por exemplo, de soro positivo, ou até exames até mais complexos com uma única gota de sangue. Porém, as empresas ela ficou vivendo basicamente de aportes, de anjos, e teve aportes, inclusive, de pessoas da Casa Branca, de conselheiros da Casa Branca. Foi aí que as pessoas começaram a questionar. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada do produto ser lançado. Foi aí que as pessoas foram atrás e descobriram que, na verdade, a Elizabeth Holmes era uma fraude. Ou seja, a empresa dela servia única e exclusivamente para capitalizar dinheiro, mas em nenhum momento ela lançou nenhum tipo de produto. E quando a gente pega esse case e traz para dentro do framework da ISO, a quantidade de gols que nós enxergamos. Vimos que a liderança não foi capacitada, ela não foi transparente para mostrar o que ela queria. Criação de hipóteses dentro do meu funil. Ela trabalhou única e exclusivamente como ideia. Hoje nós sabemos que mais de 90% das startups aqui no Brasil, dados pelo próprio Sebrae, morrem porque trabalham com uma única ideia exclusiva. E muitas vezes essa ideia o mercado não quer, ou muitas vezes essa ideia não pode ser implementada. Então a ISO pede que eu tenha ideias constantes no meu funil. Se elas vão dar certo ou vão dar errado, o tempo vai dizer isso. Mas quanto mais bolinhas eu tiver no meu funil, maior a chance de eu ter alguma ideia que seja interessante e que possa, inclusive, ajudar ideias mais complexas, como, por exemplo, do equipamento Edson. Ela também não validou em termos de tecnologia. Se existia tecnologia no mercado para poder fazer isso. E ela também não implementou o produto. E fora a parte de gestão, que não foi nem um pouco assertiva. Com isso, quando eu trago esse case para dentro do framework, a gente vê a quantidade de no-goals que eu tenho nesse projeto. Com isso, se é uma empresa que tivesse esse framework instalado, apenas um pontinho vermelho já era o suficiente para parar toda a ideia. E isso mostraria que, por mais que ideia seja interessante, eu teria que se preocupar com outros tipos de validações, se preocupar com outras questões antes de gastar rios e rios de dinheiro em aporte para algo que não foi implementado. E quando a gente pensa na ISO, ela foi costurada com vários países e conseguiu-se ver que quando os países usavam essas metodologias, esperava-se alguns benefícios mínimos de uma boa implementação. O primeiro é transformar ideias em resultados, ou seja, tirar os post-its da parede. O segundo é tornar-se uma empresa de referência de inovação. Quem não gostaria, prefere comprar o smartphone A com detrimento do smartphone B, porque enxerga na empresa A uma empresa de inovação, mesmo que você pague mais caro. Criar maior engajamento em todas as partes interessadas, porque quando a gente viu agora um exemplo talvez mais melhor para todo mundo, foi da SpaceX recentemente. Quando a SpaceX lançou o pessoal lá da Orion lá para a estação espacial, a gente viu que as pessoas não estavam preocupadas única e exclusivamente se o salário ia cair no final do mês. A gente não estava preocupado se a bonificação deles ia vir. Eles não estavam preocupados se o vale transporte ia cair. Eles estavam preocupados com algo muito mais, chamado propósito. E quando você tem inovação e você tem um propósito muito assertivo na tua empresa, isso é uma cola que dificilmente consegue descolar as pessoas. A criação de nova cultura de inovação. Você gerencia também todos os insights gerados pelos colaboradores da empresa. Nesse ponto, quando eu digo todos os insights, eu não estou falando que são todos os insights do Alexandre, não são todos os insights do Fabrício, ou todos os insights da Elizabeth, mas sim todos os meus insights em questões de níveis de hierarquia, ou seja, eu tenho que gerenciar meus insights estratégicos, táticos e operacionais. Estratégicos, todo mundo ouve, ao final, quem é que não vai ouvir o chefe da empresa? Quem não vai ouvir o dono da empresa? Tático, tem empresas que ouvem, empresas que não ouvem. Mas o coitado operacional, dificilmente, são poucas empresas que têm algum tipo de iniciativa e que dão um canal de comunicação para os colaboradores mais operacionais. E é lá que até a maioria das grandes ideias. Então, a norma pede que a gente crie esse canal de comunicação para conseguir fazer com os 3 graus de hierarquia da empresa sejam ouvidos. Crio com isso novos produtos e novos mercados, que é o famoso Oceano Azul. Crio também produtos de maior valor agregado. Tendo valor no produto, vão criando novos produtos e criando produtos com maior valor agregado, consequentemente, eu amplio o market share da minha empresa. Torno também minha empresa mais transparente no ecossistema todo de inovação, não só dentro da minha empresa, mas para minha empresa para fora também. Quando a gente pensa no caso da Terano, se ela tivesse esse framework, todo o ecossistema dela entenderia quais seriam as falhas, mas em vez de crucificar, iriam ajudá-lo. Então, possivelmente, esse produto até poderia ser lançado se tivesse uma transparência maior do seu ecossistema de inovação. Consigo fazer benchmarks com empresas internacionais.
Uma vez que eu tenho um framework que é falado no Brasil, é falado na China, é falado na França, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos, é muito mais fácil fazer benchmark, porque a linguagem é a mesma. E caso a empresa tenha algum outro modelo de sistema de negócios da ISO, é muito fácil integrar. Eu apenas vou botar mais uma engrenaginha nessa equipamento chamado empresa e vou fazer com que ela também tenha alguma engrenagem chamada inovação que faça tudo isso ser extremamente conciso e que dê os resultados esperados. Em termos de case internacional, nós temos inúmeros cases muito interessantes. Talvez o que eu destacaria, que talvez seja a maior empresa do mundo hoje que tem essa implementação, é no caso da Airbus. Ela implementou isso recentemente, agora em dezembro, por conta de várias questões que houveram na questão da aeroespacial. Então, ela entendeu que ela tinha que reestruturar seu departamento de inovação para garantir que questões externas, principalmente do fornecedor, não impactassem seu produto. Outro ponto também que eu chamo a atenção são duas universidades. Então, nós estamos falando de uma empresa aeroespacial e duas universidades, ramos totalmente diferentes. A AIM, por exemplo, é um dos gigantes da área de TI, outra área totalmente diferente. Total Petroquímica, para quem é da região de São Paulo, sabe que tem muitos postos da Total, só que ela é uma petroquímica francesa e também implementou isso. E talvez o case mais interessante que eu traria desse slide seria a DWA, que é essa empresa de logo verde. Ela faz saneamento básico nos Emirados Árabes, principalmente em Dubai. E qual o grande problema dela que ela tem? Como criar um serviço de qualidade sem ter o meu recurso natural tão necessário para fazer saneamento básico, que é a água. Então, ela entende que a inovação é essencial para poder produzir produtos e serviços extremamente de qualidade. No Brasil, também nós temos alguns cases, entre eles a Massaferro, ela conseguiu a certificação, a implementação, exatamente na semana de lançamento da norma. A norma foi lançada exatamente no dia 15 de julho. Infelizmente, no dia 16 de julho, já tínhamos uma empresa implementada, que era uma empresa chinesa. Dia 17, uma empresa inglesa. E no dia 18, nós tivemos a Massaferro. E para isso, eu queria abrir um pouco a conversa com o Fabrício e perguntar para ele. Fabrício, me conte, como é que a Massaferro conseguiu ter uma agilidade tão grande em implementar uma norma tão rápida e ter resultados tão interessantes como esse? Legal. Bom, primeiro, bom dia, obrigado, Alexandre, obrigado, Elisângela, pessoal da Ampay, é muito bacana estar aqui com vocês. Eu diria que, primeiro, o segredo de tudo é trabalho, e acho que a Massaferro, ela tem, especificamente a MZF4, né, que é uma das empresas do grupo, ela tem a inovação no seu DNA desde da sua origem. Eu, quando cheguei à empresa, 3 anos atrás, já percebia isso. E essa inovação, ela estava, desde sempre, muito calcada em 3 pilares. O primeiro, muito forte, o propósito. E eu acho que você falou bem, Alexandre, o propósito é chave, porque sem propósito você não consegue inovar, né? Então, a gente tem cases de livros já escritos sobre o tema propósito e como que o propósito pode mover as empresas. O segundo deles já tinha uma certa metodologia, então, eu, quando cheguei aí vindo do Grupo Accor, mas usando muito do conhecimento também que a gente traz embarcado da academia, da SPM, enfim, comecei a implantar uma série de métodos que ia muito na linha da metodologia IDO, né? Então, para quem é da área de inovação, eu, particularmente, quando leio a norma, acho que tem muita inspiração, porque a IDO, que é a metodologia norueguesa, se não me engano, né? Ela permeou o mundo das organizações, e na última década toda, o que a gente percebia quando a gente trocava com as multinacionais, né, em qualquer lugar do mundo, é que ela já vinha, de alguma forma, contribuindo com algum método. Óbvio que não com o peso de uma norma, mas isso já nos deu um diferencial competitivo. E o terceiro ponto, que eu acho que você colocou, que é muito importante, é ouvir o colaborador, né? Principalmente o colaborador de base. Então, quando você pensa em uma empresa que já tinha, desde sempre, uma cultura de promover alguns mecanismos para ouvir o chão de fábrica, e aí você mesmo falou, quer dizer, daí vem muitas vezes a grande inovação, né? É de quem está aí involucrado no dia a dia, resolvendo o problema,
Eu lembro recentemente de uma série da Globo, enfim, no Fantástico, que mostrava o presidente, os diretores no meio da fábrica, e aí eles ouvindo as ideias dos colaboradores, eles ficavam chocados, assim, tipo, putz, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Não sei se todo mundo que está aqui nos ouvindo vai lembrar disso. Mas eu acho que é isso, quer dizer, esse tripé, de alguma forma, e muito trabalho, né? A gente se preparou para ser, a ideia sempre foi, queremos ser o primeiro, se não no mundo, a gente sabia que ia ser difícil, mas até nos surpreendeu ser o terceiro player, né, do mundo, mas queremos ser o primeiro da América Latina, mas foi uma empresa de origem italiana, mas com produção a partir do Brasil para abastecer, inclusive, todo o continente, e aí deu certo, né? Então, inclusive com o apoio aí da Palas, aí depois que a gente já tinha tudo isso muito bem determinado, até os nossos objetivos e tal, tivemos, acho que, o apoio da Palas também, aí, reconhecendo, para nos ajudar a leitura do que nós tínhamos e a adaptação disso em relação à norma, né? Então, foi bem bacana. Muito bom. E a Mastercard já tem uma série de resultados muito interessantes que a gente vai compartilhar ainda mais nessa apresentação, mas também tem um outro grande player de um outro segmento que foi recentemente implementou, que é a Atento. Talvez seja uma empresa de origem espanhola, uma das maiores call centers do mundo, e é até muito interessante. Eles que implementaram, através da gente acabou já participando desse processo, e eles implementaram isso na Atento Brasil, em alguns segmentos da Atento Brasil, para levar isso de case para o mundo, porque eles entendem que talvez o mercado que talvez possa sofrer maior disrupção nos próximos anos é o mercado de call center. Hoje, com o advento de IA, de tecnologias exponenciais, principalmente de questões de robótica, é muito mais fácil eu fazer atendimento não com o ser humano, mas com máquinas. Então, eles sabem que se eles não se adaptarem para o seu mercado, é uma empresa gigante como a Atento pode vir a sofrer grandes prejuízos, como aconteceu com a Kodak. Então, eles já começaram a fazer esse movimento, e foi muito interessante que esse movimento partiu do Brasil para o mundo. Isso deixa a gente muito orgulhoso de saber que nós aqui no Brasil temos total condição de brigar de igual para igual com qualquer país do mundo. Lógico, infelizmente nós não temos o capital que uma China tem, ou que os Estados Unidos têm, ou até que uma União Europeia tenha, mas nós temos capital intelectual. E isso é primordial na inovação. E a gente pode brigar de igual para igual com qualquer um. E esse penúltimo slide, antes de começar a abrir para algumas perguntas, é mais ou menos um resumo de como é uma implementação. Então, ela pode ser feita em várias etapas, em qualquer tipo de nível da empresa. Se eu quiser implementar num departamento, eu posso. Se eu quiser fazer em 2 departamentos, eu posso. Lógico que quanto mais departamentos a empresa colocar, melhor, porque mais a inovação vai se permear dentro da empresa. Uma implementação dessa demora em torno de 6 a 10 meses, porque tem muita questão de cultura e a questão de adaptar. Muitas vezes a empresa tem uma cultura de inovação, mas não é a cultura de inovação que a ISO entende que tem que ser utilizada. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações, e quando você mexe com cultura, com pessoas, acaba demorando um pouquinho mais. Mas eu chamaria atenção principalmente para a Lei do Bem. A Lei do Bem é uma lei que nós chamamos aqui na Palas da Lei Rouanet da Inovação, que ela ajuda as empresas a capitalizar recursos fiscais e acabam tendo benefícios fiscais da ordem de 20% até 80%, onde isso, só a Lei do Bem pode ajudar as empresas a reestruturar toda a questão de inovação baseado num framework como esse. E para responder a uma pergunta minha, Fabrício, se você me dá a autorização, eu queria saber, agora, quando a gente apresenta tudo isso e vê a questão da ISO, você acredita que todas as empresas, independente do seu tamanho, podem implementar uma norma dessa? E se você acredita, por que você acha que ela pode ser feita para qualquer empresa? Alexandre, cortou um pouquinho, mas eu entendi. Se você acha que a pergunta é se eu acho que qualquer empresa poderia implantar essa norma, né? Isso. Entendi. Eu diria que sim. Eu acho que, sendo bem sincero, o ganho ele vale para todo mundo, ele vale para qualquer setor. É óbvio que quando você fala de um setor como a indústria, que é algo tangível, isso é muito evidente, né? Então, a gente vê um case como da Airbus, etc., isso tem um motivo. Mas você deu aí vários exemplos de cases do setor de serviços, né? Eu, particularmente, penso que se você hoje está no setor de serviços, e é legal a gente ver cases até da área de educação também, enfim, de uma área como telemarketing, a norma ela vai te agregar em termos de futuro, de excelência,
coisas que às vezes no dia a dia você não está ali enxergando, porque a própria natureza do setor de serviços acaba te consumindo nesse sentido, né? Então também pode... E qual foi a outra parte? Desculpa. Se você acha que ela pode ser feita para qualquer tamanho de empresa. Você falou da empresa de serviço, mas qualquer porte também? Empresas pequenas, médias e grandes? Sim, eu acredito que para qualquer porte, a gente já avaliou, já viu cases de empresas bem pequenas até, quer dizer, bem menores do que o porte, né, do Grupo Mazzaferro certificando. Eu que penso desde que você tenha vontade, você tenha o mínimo de pessoas com capital intelectual, igual você falou, que no fundo é o que importa, mais até do que qualquer tipo de inversão, de investimento que você tem que colocar para certificar, porque não o ganho é muito maior proporcionalmente, independente do tamanho da sua empresa, vale a pena e dá certo. Talvez você sinta mais efetivamente quando você tem, a partir de um determinado porte, de uma média empresa para cima, como são inclusive as universidades, né, com os exemplos que você mostrou, porque é mais fácil você tangibilizar em valores. Mas eu diria que para qualquer para qualquer empresa é aplicável. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, Fabrício, do Antônio. O Antônio perguntou: quais foram os maiores desafios para a Mazzaferro conseguir a implementação da 56002? Interessante. Acho que, dado que a empresa já tinha uma cultura inovadora, e acho que esse geralmente é o maior desafio, pelo menos falando aí do histórico até de outras organizações que eu já acompanhei, o maior desafio passa a ser não matar essa cultura inovadora que já existia, mas ao mesmo tempo você tem a necessidade de colocá-la em um certo método, né? Porque a norma, ela prevê um método, e isso é muito bom, porque no primeiro momento, nós que trabalhamos com inovação, e aí tem muita gente de marketing ligada a esse setor, etc., a gente tende a ser pouco processual. E o método garante uma recorrência, uma aprendizagem. Então, eu acho que esse é um ganho que a norma traz, mas, ao mesmo tempo, é um desafio para qualquer empresa, né? Principalmente se a empresa, no caso, já se vê e já é como inovadora, não tem esse problema de cultura, e se depara, né? Eu não posso, porque eu tenho que respeitar ao mesmo tempo a cultura da empresa, eu não posso desmotivar, mas eu tenho que enquadrar entre comilhas, né, entre aspas, isso, eu tenho que enquadrar isso dentro de um mínimo de método, né? Perfeito. O Adriano fez uma pergunta que eu vou responder para ele. Ele perguntou: existe uma certificação formal reconhecida pela ISO? Se sim, quem certifica? Se não, há algum reconhecimento formal ou selo da ISO para que a empresa que invista e fique conforme a norma? Antes de passar a palavra para você, Fabrício, deixa eu explicar um pouquinho, Adriano. A norma é uma norma de diretrizes, que a gente entende que inovação não dá para fazer um checklist. Inovação não dá para falar ou não é. Se eu for muito binário, botar 0 ou 1, preto ou branco, isso pode matar minha criatividade, pode matar uma série de processos. Então, a norma, ela nasceu com o viés, isso é uma norma de diretrizes, e as normas de diretrizes, elas não são acreditáveis. Existe uma diferença de acreditação e certificação. A acreditação é quando eu tenho por trás do meu atestado de conformidade uma empresa, por exemplo, como Inmetro, que vai lá e acredita a empresa que me certificou. Essa norma, ela é certificável, sim, via atestado de conformidade, ou seja, eu chamo uma parte que não participou do processo, uma parte idônea, que vai lá e verificar se tudo que foi implementado está correto e se não houve nenhum gap. Então, sim, existe uma certificação, só que via atestado de conformidade, ou seja, o Inmetro não está envolvido. E com isso, exatamente para verificar se houve algum gap, se não houve algum gap, se houve algum gap, como posso melhorar. E a grande vantagem de uma certificação, pelo menos do meu ponto de vista, não é a questão do selo, mas sim garantir que em tempos alguém vá lá na empresa e puxa a orelha se você deixou a coisa sair fora do trilho. A gente sabe que existe muitas pendências, existe muita demanda no dia a dia, e poucas empresas conseguem ter a disciplina de garantir que uma vez instalado, uma vez implementado algo,
esse algo não vai sair fora do trilho. Então, a certificação entra justamente nesse ponto. Garantir que uma parte terceirizada consiga fazer isso, consiga vir em tempos hoje, para conseguir justamente garantir que as coisas não saiam fora do trilho. E pegando já um gancho dessa pergunta, ele pergunta para você, Fabrício, quais foram os resultados que você conseguiu com a certificação? Teve alguma expectativa? Superou algum tipo de expectativa? Legal, legal. E aí, só complementando um pouco aquilo que você estava explicando, Alexandre, o exemplo disso a gente está usando na prática agora, né? Então, foi nossa opção, no caso da Mazafego, justamente por entender que a norma, ela é uma recomendação e ela, na verdade, tem aí o seu maior valor agregado, e tem muito valor agregado nisso, eu não tenho a obrigatoriedade, de repente, de, sei lá, ter a cada ano a renovação. Então, a gente acabou optando, no nosso caso, por a cada 2 anos voltando e refazendo o processo. Porque a gente entende que 2 anos é o suficiente, dada a não obrigatoriedade, para eu cumprir as recomendações, né? E verificar se eu estou dentro do trilho. Mas isso, na minha opinião, não perde em nada a importância da norma. Acho que o Alexandre colocou bem. Eu acho que é até melhor que seja assim, dada a natureza do tema inovação, né? Não é um tema tão, digamos, congelado, que você consiga engessar como acontece com outros temas. Então, é bom que tenha essa certa flexibilização que uma norma de recomendação traz. E aí, os ganhos em relação a isso, eu diria que hoje a gente consegue enxergar muito claramente em 2 frentes. O primeiro quando você tem, de certa forma, já instaurado um processo de inovação, você consegue, e a norma te ajuda, né, a criar esse processo, você consegue acelerar muitas vezes a velocidade com que você inovava. Porque o fail fast, o tentativa e erro, ele acaba se tornando mais assertivo, né? Então, você tem aí uma curva de aprendizagem que te ajuda. E isso eu acho que não tem preço, né? Do tipo, não dá para medir em termos de tempo, de volume. A gente consegue falar assim, acelerou o volume de iniciativas que estão indo para a rua. Enfim, a Mazafego sempre foi uma empresa, e a MZF4+, ainda dentro do grupo, com uma facilidade de gerar patentes, etc., mas a gente sentiu que a velocidade disso se criou se apalancou, né, impulsionou. E o segundo pilar, eu acho que a gente consegue mensurar de uma forma mais tangível em relação ao faturamento. Então, vocês já devem ter visto, acho que uma das notícias que o Alexandre mostrou no slide anterior de um veículo de imprensa, a gente teve um crescimento substancial de total do faturamento gerado anualmente oriundo da inovação. Então, a gente tem um indicador que a gente mede hoje produtos lançados no mercado com menos de 1 ano, quanto que gera do faturamento total da companhia, né? E esse indicador, ele cresceu razoavelmente. Então, que eu atribuo que isso, de alguma forma, é originário, resultado dessa velocidade maior de inovação, de lançar produtos que a gente também conseguiu. Não sei se eu respondi. Não, tá perfeito. A Gisele fez uma pergunta, a Gisele Cavalcante. Diante de tantas mudanças, como adequar a ISO 56000 para micros e pequenas empresas em tempos de pandemia? Na minha opinião, Gisele, depois vamos ver a opinião do Fabrício, querendo ou não, a pandemia, como qualquer outra crise humanitária, acelera muito a adoção de novas tecnologias, acelera a mudança de comportamento. Quando a gente pega a primeira grande pandemia que nós tivemos, que foi talvez a peste negra, na Idade das Trevas, o que aconteceu? Houve um advento muito grande do saneamento básico. Então, houve tecnologias que o pessoal estava deixando à margem e começou a entender que isso era necessário. A pandemia, por exemplo, de cólera na Inglaterra, final do século XVIII, começo do século XIX, acelerou a adoção da Revolução Industrial. Até então, na Europa, eu não tinha muito... As pessoas estavam morrendo bastante por conta da pandemia, então eu precisava continuar produzindo. Então eu tive que trazer a máquina a vapor e isso acelerou a Revolução Industrial. Primeira e Segunda Guerra Mundial, 2 países que eram praticamente agrícolas, Estados Unidos e a União Soviética, saíram como grandes potências dessa crise humanitária. E essa grande crise humanitária da pandemia também não vai ser diferente.
vai ter muitas mudanças, principalmente cultural. Então, o que eu sugiro, pelo menos? Que olhe a questão de tendências de mercado e principalmente mudanças de comportamento das pessoas. Talvez a mudança, você, quando entende a mudança de comportamento da pessoa, talvez você consiga entender para onde ir a micro e a pequena empresa. E a oportunidade sempre é uma história, sempre mostrou que depois de grandes pandemias, depois de grandes crises humanitárias, ela é seguida por grandes oportunidades. E a questão é se nós vamos estar preparados ou não para assumir essa responsabilidade e aproveitar essas grandes oportunidades. Legal. Concordo muito. Eu acho que uma das molas propulsoras da inovação sempre foi, historicamente, a diversidade, né? Quando a gente fala desse mundo pós-pandemia, sem dúvida, isso vai acontecer. O que a gente está falando aí é de uma série de novos comportamentos. Basta dizer a forma como hoje a gente observa, as empresas acabaram quase que optando, muitas oficializando a nova forma de trabalho, e quanto que isso implica nos arredores das organizações, no mercado imobiliário, na nova forma da gente se alimentar, etc. Né? E tudo isso acarreta um monte de outras mudanças. Eu sei que é difícil, foi a Gisela, né, que perguntou? Isso. Falar em inovação para micro, pequena empresa, que às vezes, quando a gente está ali pensando na sobrevivência, né? Mas eu diria que a inovação, e de alguma forma a gente olhar as tendências e olhar um pouco os insights que tem nessa norma, que é uma norma pública, né? Então você pode consultar, te ajuda, sem dúvida, a pensar diferente, porque acho que o maior desafio é esse, a gente sair de pensar do problema e pensar na solução. Não sei se eu te ajudo com alguma coisa falando assim, mas é o que eu acredito. Perfeito. O Domingos, ele perguntou, a ISO 56002 trata de Open Innovation? Pode falar um pouco como esse tema é tratado? Sim, a norma, ela pergunta, a primeira coisa que ela faz em termos de contexto da organização é mapear teu ecossistema de inovação. E dentro do teu ecossistema de inovação, você pode priorizar ideias internas, que é a inovação fechada, ou a inovação aberta, com a ajuda de todo o teu ecossistema. Então, ela pede, sim, para você mapear, saber o que cada um requer da sua parte interessada em termos de necessidade e expectativas. E com isso, facilita um pouco o caminho para você criar um Open Innovation. Mas no caso da Massafé, o que a norma ajudou em termos de Open Innovation, Fabrício? Interessante. Um dos apontamentos que a gente recebeu no processo de certificação foi, e aí, enfim, como toda norma, são várias auditorias, enfim, interna, primeira auditoria, externa, e por aí vai, nos levou a olhar um pouco mais para oportunidades na academia, né? Então, por incrível que pareça, eu, naturalmente, pela minha formação, trazia um pouco a academia para dentro da empresa, né? Mas ainda institucionalmente a gente tinha, talvez pelo excesso de tarefas, enfim, podemos dar aí a desculpa que for, pouco contato institucional com a academia. E aí, um dos apontamentos foi esse, a gente correu atrás e hoje, não só aqui no Brasil, mas fora, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, temos já contatos institucionais, contratos, né, parcerias institucionais com algumas grandes universidades para poder trocar a aplicação. Então, tanto permite aos alunos dessas universidades trazerem dúvidas de processo, enxergarem oportunidades de aplicação, mas também da gente entender coisas que às vezes a gente não consegue profundamente e que eles que estão ali no laboratório acadêmico, né, quando você fala de uma indústria com esse viés todo de físico-química, etc., pode colaborar. Então, a gente está usando isso, por exemplo, muito na nossa linha Masaferro Medical, que é uma dos carros-chefes da organização, que exporta para o mundo inteiro e atende, por exemplo, a Johnson & Johnson. E aí, para inovar e, com isso, criar uma série de novos produtos que nos ajude e ajude a humanidade, né? Desde estrutura inteligente, por aí vai.
Perfeito. O Adriano fez uma pergunta. As empresas que preparam e orientam para os requisitos, processos e para a conformidade passam por uma preparação pela ISO? O que eu posso te ajudar com esse contexto, Adriano? Infelizmente, as normas ISO foram implementadas de uma maneira, na década de 90, de uma maneira muito equivocada no Brasil. As consultorias, as pessoas que implementavam, falavam o seguinte: olha, eu sou do ramo automotivo, se eu não implementar, se eu não tiver o selinho na parede, eu não vou fornecer para o mercado A ou para o mercado B. Ninguém entendeu que as normas eram normas de negócios. E no negócio eu posso ter coisas que estão boas ou coisas que eu preciso melhorar. Então, a questão de conformidade, o pessoal entendeu que, olha, o pessoal de qualidade, se tiver uma não conformidade na empresa, é o fim do mundo, ele pode ser até mandado embora. A gente viu isso em muitos casos, isso aqui na década de 90 e começo dos anos 2000. E a norma ISO, em nenhum momento ela fala que você tem que atender tudo. Isso vale para a norma de qualidade, para a norma médica, para a norma de ambiental, qualquer uma delas, inclusive a norma de inovação. Ela apenas fala para você olhar para aquele aspecto. E se aquele aspecto não fizer sentido para você, você apenas justifica: olha, gente, esse aspecto que estão falando, por exemplo, de análise de documentos, para mim não faz sentido. Especificar o porquê. Então, as normas ISO, a gente tem que perder um pouco a desmistificar o fato de achar que as normas ISO são sempre 0 ou 1. Eu tenho que implementar tudo em forma de checklist. Isso vale para qualquer norma. Lógico que as normas de diretrizes, como uma norma, por exemplo, de inovação, ou uma norma de compliance, ou uma norma de risco, que são normas de diretrizes, elas são muito mais subjetivas. E isso acaba ajudando na implementação, porque fica muito mais fácil saber o que faz sentido e o que não faz sentido para você. Mas isso pode ser feito para qualquer outra norma. E isso é muito bom, porque é isso que vai enriquecer. Nós temos que pensar que nós temos que trazer a norma para dentro da cultura das empresas, não a cultura para dentro da norma. A partir do momento que eu trago a cultura para dentro da norma e falo, tem que ser assim porque é assim, acaba engessando o processo. E a ideia é justamente não engessar o processo. Lógico que durante a implementação pode ter alguns pontos que a gente reparou. Fala, poxa, eu implementei de uma maneira, mas, putz, essa maneira não foi a melhor. Por ter programado de outra maneira. E aí que entra o papel da auditoria e de uma pessoa terceirizada que vem de fora e verificar isso. Justamente para ver que se tem um possível engessamento no meu sistema, eu consiga mudá-lo rapidamente e consiga fazer com que o meu processo seja dinâmico. E você, Fabrício, no caso da Massa Ferro, a gente conta um pouquinho da implementação, como é que foi a implementação desde o momento que a gente chegou, tivemos essa ideia de fazer a implementação. Conta um pouquinho como é que foi essa tua jornada de implementação, para exemplificar um pouquinho mais com a Adriana. Eu acho, Adriano, e aí eu acho que o Alexandre acompanhou nesse caso, no caso da Massa Ferro, da MZF4, o fato de você não ter histórico, então vamos lembrar que naquele momento a gente não tinha nem com quem falar, né? Sim, tínhamos um apontamento, um contato, por exemplo, através do Alexandre, com o pessoal da ISO lá na Suíça, mas do ponto de vista de peers locais, que a gente pudesse trocar como é que foi a implantação, a gente teve aí o que eu chamo de custo do pioneirismo, né? Mas foi uma opção. Então, foi um processo longo nesse sentido, de aprendizagem, de adequação, que a gente começou a trabalhar praticamente um ano antes da norma ser publicada, porque a ideia era, na semana da norma fosse publicada, a gente conseguir certificar, e assim que aconteceu. Mas isso gerou um custo de trazer toda essa aprendizagem. E que hoje, pelo que a gente conversa com outras empresas, e mesmo a gente, né, já entendendo agora todo o processo, seria muito mais encurtado. Então, a gente está falando de um processo que, por exemplo, a gente estava ajustando coisas e aí vinha uma nova orientação, porque a norma ainda estava sendo traduzida e a gente ajustava junto com ela, né? E é interessante que a gente pagou por esse pioneirismo falando de uma norma de inovação. Então, acho que, nesse caso, diria que combinou bem, a gente conseguiu ser inovador na norma de inovação. Agora, é um processo que, basicamente, no meu modo de ver, ele, antes de mais nada, é muito menos traumático do que a gente pensa quando você fala de uma ISO. Então, para uma área como inovação, né, que tem todo esse DNA de marketing, falar em ISO, no primeiro momento a gente quer sair correndo. Mas depois, quando você começa a entender, você fala, tá, não tem nada demais. Teoricamente, muitas dessas coisas eu já sei fazer, eu já faço, eu só tenho que colocar isso no método, né? Então, eu acho que serviu muito para desmistificar também o que
é uma norma ISO que para a gente, às vezes, é muito longe, quando isso sempre ficou, muitas vezes, com o pessoal que está no chão de fábrica, que está na indústria, que está nas áreas de qualidade, né? E a gente chegar, tá mais cerca desse tema, acho que foi bem bacana. Ótimo. Teve uma pergunta aqui, se eu posso implementar via lei do bem a norma. Na verdade, a lei do bem, existem 3 grandes leis aqui no Brasil que elas acabam não sendo tão difundidas. Uma é a lei do bem, a outra é a lei de energia e a lei da informática. Essas 3 leis, elas estimulam que você faça inovação dentro da sua empresa. Por exemplo, a lei de energia é uma lei que é muito utilizada para o setor de energia, o qual necessita que você tenha indicadores previamente definidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para garantir que você tenha inovações constantes na sua empresa. E isso dá subsídios para você. E a lei do bem também. Ela garante que se você implementar alguma iniciativa de inovação, você possa ter recursos de 20% até 80% em retornos fiscais. Uma outra pergunta que perguntaram aqui no chat é o seguinte: se essa norma vai pegar como a ISO 9000 e se o mercado vai exigir? A primeira, eu queria dar minha opinião antes da opinião do Fabrício. Na minha opinião, nós tivemos a grande corrida de qualidade na década de 90 e a década de 2000. Desde praticamente de 2015, 2014, nós como começaram a acelerar a questão da corrida da inovação. Então, eu entendo que a inovação é o que é hoje para as empresas, o que a qualidade foi na década de 90. Então, eu não tenho a menor dúvida que frameworks internacionais cada vez mais vão ser utilizados para garantir que a inovação aconteça de maneira substancial e de uma maneira orgânica na empresa. Porque o que foi o grande erro da implementação de uma 9000 aqui das empresas no Brasil? Você tinha um pessoal de qualidade que empurrava aquele trem sozinho e quase sem força nenhuma, porque não entendia o que é a norma de negócios. Agora, com a questão de vindo de inovação, com a advindo de várias tecnologias policiais, justamente os grandes empresários entenderam que isso se trata de negócio, se trata de business, de emissão de nota fiscal. E quando você coloca isso no parâmetro, fica muito mais fácil de entender. Então, eu acho sim que vai ter uma adesão muito grande, e sim, eu acredito que a inovação é a nova qualidade dos anos 2010, 2020. E, Fabrício, você, qual a sua percepção sobre esse tema? Interessante. Eu diria que hoje a gente vive cada vez mais a economia do intangível. Então, mesmo quando você fala de indústrias, o que as indústrias estão buscando é como é que eu agrego valor, como é que eu faço coisas reciclando, poluindo menos, como é que eu inovo, gerando maior valor agregado para a cadeia toda, consumindo menos material. Então, ontem mesmo, até o pessoal estava brincando, saiu, não sei se todo mundo acompanhou, mas na Europa um acordo que fala de 90 horas, né, a cúpula de 90 horas, que foi aí um forte investimento, enfim, para ter uma ideia da ordem do PIB do Brasil de um ano, praticamente focado em os países europeus investirem cada vez mais no digital, na economia verde, na sustentabilidade, em todo um tema que é hoje justamente a minha área de pesquisa e a área que eu pretendo aprofundar agora no doutorado, que é a economia criativa. E isso passa por todos os setores, né, muito fortemente pela indústria, sem dúvida alguma. E aí, dentro desse cenário, eu acho que a importância do tema inovação e de uma norma como essa vem para ficar, né? Então, à medida que a qualidade foi a norma do tangível, talvez a inovação seja a norma do intangível e dessa nova era. E, enfim, não consigo enxergar acho que todo mundo que está aqui, de certa forma, deve concordar comigo porque se está aqui, está interessado no tema, um mundo sem inovação, né? Um mundo sem a gente falar sobre esse tema ainda com todas as mudanças que a gente tem que fazer ainda enquanto cidadão, enquanto empresa, enquanto governo e por aí vai. Então, eu diria que sim, eu concordo bastante. E pensando no tangível também nas indústrias, Fabrício, nós temos a indústria 4.0 também, que nada mais é do que muita inovação em processo e cada vez mais está batendo nas nossas portas. E quanto mais rápido a gente conseguir abraçar isso, mais substancial e mais robusta vai ficar nossas empresas. Uma outra pergunta que veio no chat.
Minha empresa já tem cultura de inovação. Vale a pena mesmo implementar a norma? Quais seriam as vantagens? No meu contexto, no meu conceito, o fato de ter cultura não significa que você tenha processos muito bem definidos. Então, eu entendo que é essencial ter processos, ter a cultura é ótimo, isso já é, digamos assim, acho que é mais de 50% do caminho andado. Mas eu tenho que ter processos, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter uma gestão por trás disso. Quantas empresas a gente sabe hoje, principalmente no Vale do Silício, que são considerados inovadores, que tem um monte de post-it, mas não tem processo por trás disso. E quando a gente vai pegar o próprio exemplo do Vale do Silício, quando a gente pega, por exemplo, a Fanga, a gente pega o Facebook, a Amazon, Microsoft, Google ou Apple, todas elas, quando você pega o padrão, elas são formadas por pessoas da área de exatas. E o que o cara de exatas tem de diferente de demais áreas? Ele entende que o processo é essencial, porque o processo pode dar uma predição do que você vai fazer. E tendo uma predição é muito mais fácil fazer planejamento estratégico, é muito mais fácil imaginar quanto eu vou precisar para o budget para fazer o produto A, o produto B. Então eu entendo que não só a questão da cultura, mas também é muito forte a gente entender que a gestão por trás da cultura é muito importante. E você, Fabrício, como é que você vê? A cultura, você entende também que a cultura já é muito caminho andado, mas você entende também que tem que ter alguma outra mistura, né, nesse bolo para fazer com que a inovação aconteça? Sim, eu acho que até a pergunta eu me identifiquei bastante porque é muito parecido com o que a gente vivenciou, né? A gente está falando de uma empresa que já tinha cultura inovadora, então, sim, facilitou muito, porque quando a empresa não tem a cultura, aí talvez o caminho a percorrer pela norma é muito maior, porque a norma aí ela pode ganhar até uma carinha fake, né? Do tipo, é um framework boa, só que isso não se sustenta. Eu diria ao contrário, eu diria que o maior ganho até acontece para quem tem a cultura. Porque quem tem a cultura sabe e valora a importância da inovação, né? Então, aí você vai ter talvez um elemento a mais que efetivamente vai te apoiar. Porque quem não tem a cultura, efetivamente, tá bom, pode até brigar para se certificar, tal, mas será que isso vai se manter? Né? Será que isso vai realmente agregar valor? Então, eu acho que a norma, para quem tem a cultura, ganha maior ainda. Exatamente. O Neto fez uma pergunta: como evitar que a ISO não ingesse a inovação? Na minha parte, é muito fácil entender isso. Basta a gente olhar para a cultura da empresa. Como a gente está falando de cultura, é justamente olhar. Eu tenho que trazer a norma para dentro da cultura, não a cultura para dentro da norma. O grande erro da quase todas as implementações da ISO, quando a gente pega o Brasil tem quase 20 mil implementações ISO no Brasil. A China tem quase 500 mil. E olha como é que a China cresce exponencialmente. Eu até mostrei isso no gráfico. Ela cresce exponencialmente todo ano, baseado na estrutura das suas empresas. Então, o grande problema de engessar as empresas não está na norma ISO, mas sim na forma que ela é implementada, assim na forma que os consultores pegam e implementam ela. Para o consultor, e aí eu faço meia-culpa também, é muito mais fácil eu falar sim ou não. Isso está certo, isso está errado. É assim, não é assim. E não olhar para a cultura. É muito mais fácil entregar um projeto dessa maneira. É muito mais difícil eu olhar para a cultura e entender que a cultura é o que tem que ser o norte de qualquer implementação. E quando você olha a cultura e entende isso, é muito mais fácil você implementar e isso acaba garantindo que isso não ingessa o processo. E até o próprio Fabrício, acho que para dar um exemplo de como foi a implementação. Quando você definiu esses processos, houve engessamento, houve dinamismo, como é que estão os processos da Massaferro hoje? Eu acho que a norma, ela te dá caminhos, né, que são justamente os pilares que você tem que avaliar e ver se você está bem sustentado. A partir daí, você estrutura os processos de acordo com a sua realidade, né? Então, assim, eu não vejo como engessamento, eu vejo como uma padronização saudável na busca daquilo que talvez seja o maior gap das empresas quando estão inovando, que é a gestão do conhecimento. Se a gente entender um pouquinho o que está por trás disso, é um certo conceito acadêmico que vem desde Eric Rie com Lean Startup, que vem do Fail Fast, etc., para dar certo e na velocidade que hoje as empresas precisam, precisa de aprendizado. E o aprendizado ele só vem com um mínimo de processo em que vai um elo retroalimentando o outro, em que acontece cada volta que eu faço, cada rodada que eu faço
alguma implantação, eu aprendo com aquilo, né? Então, acho que nesse sentido, pelo menos no caso prático da Mazafé, eu acho que ajudou muito, mas eu enxergo que para qualquer empresa, sim, pode muito mais ajudar do que atrapalhar, né? Se você encara o processo como algo fluido, né? Ótimo. O Adriano fez uma pergunta. Poderiam elaborar um pouco mais sobre a relação da norma com as metodologias e processos ágeis? Adriano, quando a gente pensa no framework, o framework é composto de várias partes. Não só a gente costuma pensar em inovação, apenas o funil da inovação, que é onde eu tenho uma ideação até onde eu saio uma inovação. Lá eu tenho uma série de metodologias que eu posso utilizar. Posso usar o design thinking, o design sprint, posso usar uma série de metodologias. A própria metodologia ágil, o Scrum, no meu entendimento, ele é usado apenas numa parte desse funil, que é a parte de desenvolvimento do projeto. Mas a norma, como a gente viu no framework, ele é muito além do funil de inovação. Eu tenho também a questão do meu contexto da organização. No contexto, eu posso usar metodologias como o Hunt, que é a análise de tendências. Verificar quais são as tendências de mercado, o que tem e o que não tem. Ou a própria parte de melhoria contínua, que é o que o Fabrício acabou de falar de fail fast. Eu posso utilizar isso dentro do processo, dentro da caixinha de melhoria contínua. Tem toda a parte de gestão. Então, a norma, na verdade, ela vai ajudar para amarrar essa série de metodologias e para você saber aonde usar e onde não usar. E a gestão cai justamente nisso, para saber definir isso, olha, eu vou usar o design thinking justamente nessa etapa do processo, não no processo como um todo. Porque se eu começo a usar metodologias em lugares errados, a chance de eu ter um retorno, uma realização de valor pertinente é muito pouca. Então, a norma te ajuda a te dar essa diretriz. E conta pra gente, Fabrício, como é que foi um pouco na Massa Ferro? A gente sabe que vocês são especialistas em muitas metodologias. Como é que vocês fizeram essa amarração toda? Eu diria que é isso, né? Flexibilizar a metodologia adequada para aquele momento, para aquele processo. Então, a gente implantou desde programa de ideias, para falar do início do funil, né? Que no caso chama Eureka, até uma metodologia, sei lá, adequada de gestão de risco, então uma matriz de gestão de risco, passando pelos conceitos das metodologias ágeis, do Scrum Master, de squads, no meio do funil para implantar projetos. Fazemos clínicas de design thinking a cada 2 meses, com um foco específico, um problema específico, né, para estar abastecendo aí de ideias alguns problemas. Implantamos um comitê gestor de inovação com membros que vêm de fora, e aí essa foi o outro pilar importante, falando de inovação aberta, com membros que vêm de fora da organização. Então, mixa muito o mundo da academia, o mundo de alguns órgãos, etc. Ainda em inovação aberta, criamos aí esses contratos de parcerias com universidades para poder ter momentos, né, de troca, aprendizagem com eles. Enfim, então eu diria que existe uma série de possibilidades, talvez a gente esteja usando como um todo para fazer hoje a gestão da inovação na MZF4, algo como 12, 13 diferentes metodologias, mas muitas dessas coisas de uma forma bem fluida, porque a gente já usava, só que não, talvez, com a disciplina e o processo que a norma nos trouxe. Então, eu diria que encaixou bem, né? E a ideia de fazer procedimentos é justamente isso, ter mais ou menos uma receitinha de bolo para saber onde eu vou usar o quê e na hora que eu vou usar. A ideia de criar procedimentos em manuais de inovação ou qualquer outro manual não é engessar o processo, mas sim garantir. Vamos supor que o Alexandre hoje trabalha na área de inovação da Massa Ferro e eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu quero morar em Bahamas, tá certo que hoje não dá porque não tem mais voo para lá, mas se tivesse, eu queria para lá. Como é que eu treino uma pessoa de uma maneira rápida? Como é que eu garanto que a competência e o conhecimento e a propriedade intelectual do Alexandre fique dentro da empresa? É justamente através dessa gestão, através desses procedimentos. E isso serve para ajudar a diretriz, não engessar. Alexandre, inclusive, às vezes você tem boas surpresas, né? Eu lembro, uma das surpresas que eu tive no meio do processo foi em relação ao tema marcas e patentes. Porque a norma, embora ela seja diretriz, ela aborda todo o espectro da inovação.
E o espectro da inovação, ele passa por marcas e patentes, ele passa por ideias, ele passa por gestão de risco, ele passa por cultura e propósito, enfim, tem várias coisas. E aí, especificamente no caso de pilar de marcas e patentes, quando eu fui entrar a fundo no tema, eu percebi que a gente tinha uma melhoria de processo total, e isso veio da norma. Só para dar um exemplo aí de um outro ganho intangível, né? Isso já está ocasionando, né, para a Mazaferro, um grupo, uma empresa de porte médio, uma economia anual de R$1 milhão de reais. Ou seja, podemos afirmar com certeza que saíam dos cofres R$1 milhão de reais, que de repente os novos processos nos permitiram economizar, porque amarramos melhor esse processo de gestão de marcas e patentes. Quer dizer, isso já é um ganho indireto que vem do processo. Então, às vezes, o processo te traz surpresas e temas que você nem pensava que, de repente, tinha uma oportunidade de melhoria ou um problema, porque é um tema tão do dia a dia e você com todas as outras coisas para fazer, né, e a sua equipe, né, para dar conta, mas é um exemplo real. Isso é que é muito interessante na norma. A norma não pensa só no funil de inovação que a maioria dos frameworks trabalha, ela pensa na gestão da empresa. Como o Fabrício muito bem mencionou agora, a ideia é business, negócios. Como é que eu posso me gastar menos recurso e ganhar mais recurso? Então, é esse sempre o fundo de pano que qualquer norma ISO vai ter, não só de inovação, mas como qualquer outra. A Ana Maria fez uma pergunta. Sou da área de recursos humanos de uma empresa de tecnologia. Que áreas da empresa vocês sugerem que eu faça parceria para criar uma política de inovação aderentes à lei do bem? Particularmente, Ana, eu acredito que quanto mais players, quanto mais departamentos você incluir na mistura de inovação, mais rica vai ser a inovação. E muito pensando que a lei do bem ela serve para ajudar a gerar inovação, quanto mais disruptiva for a tua inovação, quanto mais inovações você gerar, mais recursos da lei do bem você pode capitalizar. Então, se tem uma sugestão que eu posso dar, é o seguinte, quanto mais parcerias, quanto mais departamentos você envolver, melhor é. Outra pergunta que teve foi da diretoria. A ISO 56.000 apresenta um modelo de como sua organização pode conduzir o processo de gestão de inovação internamente. Ele está perguntando se a norma é de domínio público. Sim, ela é de domínio público, ela tem um custo baixo, mas ela tem um custo, e hoje ela está disponível, infelizmente não está disponível em português. A norma está sendo traduzida, a tradução, até onde eu sei que eu participo de algum dos grupos de estudo, já foi feita, mas por conta da pandemia, muita coisa mudou em termos de planejamento. Então, a norma na versão português brasileira deve ser disponibilizada agora no segundo semestre, mas para quem tiver interesse, basta entrar no site da ISO e lá é fácil de você baixar e adquirir a norma. E existe o custo não é alto, mas é um custo basicamente para pagar esses valores, esses custos que a ISO tem para poder se manter, né? A Ana Maria vale a pena, né, sim, Alexandre? Com certeza. Acho que vale a pena. Só de você conhecer e ler a norma já te dá insights que às vezes você não... Só isso então, talvez já vale no primeiro momento para você até ir amadurecendo no futuro, se você acha que vale a pena você implantar ou assim ou não, mas eu acho que isso já dá insights que colaboram, com certeza. Exatamente, como o Fabrício falou, a norma ela trata muitas questões de suporte, como propriedade intelectual, gestão estratégica. De repente, eu não quero implementar a ISO na minha empresa toda, mas eu acho que é interessante eu falar sobre propriedade intelectual. Poxa, por que não pegar a norma de propriedade intelectual dessa família de inovação, estudar ela com um pouco mais de afinco e usar essa metodologia para dentro da minha empresa? Lembrando, o framework ele é muito bem amarradinho para pegar todas as áreas da minha empresa e todas as questões, desde as estratégicas, táticas e operacionais. Mas, de repente, eu entendo que o tático está certo, o estratégico está correto, mas, de repente, o operacional não. Então, eu posso também focar em unicamente a minha energia em partes da norma que possam ajudar a questão estratégica, a questão operacional da minha empresa. Uma última pergunta da Ana Maria. Ela falou o seguinte: vocês podem me indicar canais onde eu possa pesquisar modelos de política de inovação adotados por empresas que fazem recurso da lei do bem? Na minha opinião, Ana, eu acho que o caminho não é esse. O caminho não é você pesquisar políticas de inovação, mas sim verificar a política que faz sentido para o seu contexto da organização, que faz sentido para a sua realidade. Se eu pegar contextos, políticas de outras empresas, a política de outra empresa ela pode servir como um norte, como uma diretriz. Mas o que acontece? Possivelmente eu vou estar trazendo para dentro da minha empresa uma cultura que não pertence à minha empresa. E isso não vai gerar o valor, não vai realizar a realização de valor que nós temos.
Quando a gente implementou a política de inovação do Fabrício, lá na empresa do Fabrício, da Massa Ferro, o Fabrício até pode explanar um pouquinho mais, tivemos vários debates, vários brainstorms, vinha para um lado, ia para o outro, porque a gente sempre estava focado na questão da cultura da empresa. Porque se eu fizer uma política que não tenha aderência com a minha cultura, infelizmente ela não vai se permear na empresa. Você concorda, Fabrício? Sim, concordo. Eu acho que é o principal você entender, enfim, porque eu acho que a cultura da organização tem a ver com várias questões, né? Tem a ver com o seu histórico, tem a ver com o tipo de serviço, de produto que ela entrega, porque isso obviamente impacta, né, o setor que você está inserido. Tem, às vezes, com a sua origem, com a sua nacionalidade, então, sem dúvida alguma, vou dar meu exemplo, né? Já trabalhei vivendo na Colômbia, empresa de origem colombiana. Tenho todo o contato com as empresas de origem espanhola. Antes da Massa Ferro, da MZF4, trabalhava numa empresa de origem francesa, né, que é o Grupo Accor, e você vê que cada cultura é diferente. Eu não posso querer colocar uma cultura francesa numa cultura italiana. Por mais que, enfim, todas essas culturas que a gente está falando sejam latinas, você tem um jeito diferente de enxergar as coisas, né? Então, eu acho que são vários elementos. O tamanho da empresa, o porte, o número de funcionários, sem dúvida alguma, impacta. E aí você tem que considerar isso tudo para poder, daí, tirar o seu melhor caminho, né? E aí, sempre que você achar que a norma está querendo indevidamente te enquadrar onde não dá para ser enquadrado, você levantar a mão e falar, putz, não, isso aqui não dá. E aí, tá bom, então vamos ver que caminho eu daria para a gente atender os requisitos esperados, né, de um processo mínimo para esse tema. Eu acho que esse é o segredo, né? Exatamente, sempre olhar para a cultura, né? Se a gente copiar a cultura dos outros, infelizmente a gente não vai agregar valor. E agora, como nós estamos indo para a reta final, Fabrício, eu queria saber que mensagem você deixaria para o público nesse contexto de pandemia, inovação, de frameworks internacionais, como a ISO 56002, como você acha que tudo está conectado? Legal, acho que está tudo muito conectado mesmo. Bom, primeiro, agradecer, né? Agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui, tenho recebido aqui também várias mensagens no WhatsApp, tá legal, toda a nossa audiência. Agradecer mais uma vez ao Alexandre, a Elisângela, ao pessoal da Ampei, que precisamos falar uma referência no tema inovação. Então, na academia, a Ampei também é um espelho para muitas coisas, né? E deixar uma mensagem que, respondendo a pergunta do Alexandre, que eu acho o seguinte: se tem um momento, uma era, onde o tema inovação vai ser chave, já está sendo chave agora, com tudo isso que nos aconteceu, né? Nesse período pós-pandemia, e que muita coisa começou a ser questionada, não só por causa do momento, mas por conta da forma como a gente estava acostumado a enxergar as coisas, a conviver, a produzir, etc., é agora. E então, nesse novo momento onde a importância dos temas intangíveis ganham cada vez mais força, acho que trazer um pouquinho de tangibilidade, de processo, de metodologia, para nos ajudar a encarar esse desafio que não é pouco, né? Eu digo até quanto humanidade, mais ainda quanto profissionais, dentro das organizações também, pode ser muito saudável. Eu acho que todo mundo ganha. Ganha os profissionais que estão, de alguma forma, desenvolvendo isso, ganha as empresas, ganha os países que a gente representa, que a gente está hoje, no caso, o Brasil, isso é uma empresa multinacional, enfim, como um todo também. Eu, particularmente, queria deixar essa mensagem e acho que a norma, que quando você fala de inovação, quando você fala de uma norma como essa, vem agregar muito, muito valor, sim, nesse sentido. Ótimo. Para nos apoiar. E, por final, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma coisa, meu LinkedIn, Fabrício Saad, pode me acessar, enfim, que por ali também a gente troca, podemos marcar à medida do possível, né?
também visitas na MZF 4 para conhecerem um pouquinho, estou totalmente à disposição. Ótimo. Eu agradeço muito, Fabrício, a tua presença, agradeço demais o convite da Elisângela. Elisângela, agora é com você, a bola é sua. Obrigada, Fabrício, obrigada, Alexandre. E, Alexandre, eu queria saber a sua mensagem final, né? Qual é a sua mensagem final em relação a ISO 56002? O que a gente tem pela frente? O que a gente pode deixar aí para o pessoal para se aprofundar um pouquinho mais sobre a norma? Com relação, eu gostaria de deixar uma mensagem para reflexão, se é que me permite. Década de 90, nós tivemos a guerra da qualidade, a corrida da qualidade aqui no Brasil e no mundo. Ficamos para trás e perdemos. Anos 2000, tivemos a corrida das empresas sustentáveis, a corrida ambiental. Perdemos. Anos 2010, corrida do compliance e do suborno. Esse nem precisa falar, né? Vamos pular esse. E agora nós estamos vindo numa nova corrida, a corrida da inovação. Nós temos total competência, total conhecimento para brigar com qualquer país do mundo. Lógico que nós não temos o budget, nós não temos o capital, os recursos que os Estados Unidos têm, que o Bashira tem, ou até a União Europeia tem. Mas isso não impede de eu chegar em terceiro, quarto ou quinto lugar do país. Não chegar em último, como normalmente a gente sempre costuma chegar nessas corridas. Então, quanto mais antes nós falarmos a linguagem do mundo, quanto antes a gente perder a questão de rótulo indevido que a ISO tem aqui no Brasil, mais rápido a gente vai conseguir falar a linguagem do mundo e mais rápido a gente vai conseguir brigar de igual com o mundo. Quanto mais demorar fazer essa transição, mais rápido nossos filhos vão falar mandarim. E é isso uma coisa que a gente não pode deixar acontecer como sociedade. Nós temos que brigar de igual para igual e também brigar com eles em inovação no terreno deles também. Nossas empresas têm total condição de brigar com qualquer empresa do mundo inteiro. Basta que a gente fale a mesma cultura e basta que a gente abrace a inovação de uma maneira que ela venha nos ajudar, não por obrigação. Muito obrigada, muito bom, Alexandre, Fabrício, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez em nome da ANPEI a presença de vocês, todo o conhecimento e disponibilidade, e convidar a todos para visitarem os canais da ANPEI, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós colocamos aí uma pesquisa de satisfação, ela leva menos de 1 minuto para responder, respondam a pesquisa, uma forma também de vocês falarem quais são os próximos temas podem ser tratados, né? A ANPEI tem trazido sempre, pelo menos uma vez por semana, um webinar no YouTube, para a gente discutir esses temas interessantes sobre a inovação. Nosso próximo webinar é amanhã, é um webinar que será realizado em inglês, né? Nós traremos em parceria com a CAS, que é uma empresa da área da saúde, né, das vacinas de saúde, traremos 2 pesquisadores da saúde e será mediado pelo líder, o coordenador de um dos nossos comitês, que é o Comitê de Gestão da Inovação. Tá? Todos os nossos cursos, a agenda dos nossos eventos está também lá no nosso site. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero encontrá-los em outros eventos, e que vocês todos tenham uma boa tarde e fiquem muito bem. Até mais. Até mais, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada.